Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar a respeito das regiões metropolitanas. Mas para isso, primeiro a gente precisa lembrar que as cidades aqui no Brasil começaram a se formar de forma intensa a partir de 1950 e 1960. E por que a partir desse período? Porque foi a partir dessa década que várias filiais de empresas de outros países, de indústrias de outros países, estavam se instalando aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. Enquanto isso estava acontecendo, várias pessoas que trabalhavam no campo estavam perdendo seus empregos, uma vez que o campo começou a usar em grande quantidade de máquinas, o que substituiu o uso de mão de obra humana. Então, por conta disso, por conta desse desemprego no espaço rural, devido ao uso de máquinas, várias pessoas vão começar a se mudar do campo para a cidade, para onde estavam chegando essas filiais de empresas de outros países, em busca de emprego e de uma melhor condição de vida. Essa mudança do campo para a cidade é o que a gente chama de êxodo rural. E à medida que essas pessoas iam chegando na cidade, elas iam construindo moradias, com o tempo ia tendo o desenvolvimento do comércio, de áreas para prestação de serviço, e isso foi fazendo com que as cidades, principalmente a cidade de São Paulo, crescesse cada vez mais. Ao mesmo tempo que isso foi acontecendo com a cidade de São Paulo, por exemplo, isso também aconteceu com cidades vizinhas a São Paulo. Várias pessoas foram se mudando para essas áreas, construindo moradias, foi havendo desenvolvimento do comércio, de lugares para prestação de serviço, e isso também foi fazendo com que essas cidades vizinhas crescessem. Ao passo que chegou uma hora que a periferia da cidade de São Paulo foi se encontrando com as periferias de cidades vizinhas. Quando há um encontro entre periferias de cidades vizinhas, ou seja, quando há um encontro de duas cidades vizinhas, ocorre o processo de conurbação. Conurbação, portanto, é o encontro entre cidades vizinhas. E isso foi acontecendo aí por volta dos anos 60 e 70. Tanto que chegou uma hora que a cidade de São Paulo, assim como outras do país, estavam conurbadas a várias cidades vizinhas. E esse conjunto de cidades conurbadas a uma cidade principal, a uma metrópole, que geralmente vai ser a cidade mais desenvolvida economicamente e que por isso vai exercer uma grande influência nessas outras cidades vizinhas, isso começou a dar origem às regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas, portanto, são um conjunto de municípios conurbados a uma cidade principal, que é a que a gente chama de metrópole, que é sempre a cidade mais desenvolvida e que por isso acaba exercendo uma grande influência nas cidades vizinhas. Tanto que milhões de pessoas dessas cidades vizinhas, todos os dias, saem das suas cidades, vão para essa cidade principal, ou seja, para a metrópole, trabalham, estudam, vão em restaurantes, cinemas, teatros, em áreas de lazer, e no final do dia elas voltam para suas cidades de origem. No dia seguinte elas fazem o mesmo processo, elas saem das suas cidades, vão para essa cidade principal, passam a maior parte do seu dia e no final do dia elas voltam para essa cidade vizinha. Esse movimento que nós estamos falando, que milhões de pessoas fazem, é chamado de movimento pendular, porque a pessoa ela vem e ela volta, ela vem e ela volta para a sua cidade de origem, que é uma cidade conurbada a essa cidade principal, fazendo, portanto, parte da região metropolitana. Uma coisa que é importante da gente prestar atenção é que aqui no Brasil, nos anos 70, já haviam 9 regiões metropolitanas e geralmente elas se localizam nas capitais dos estados. Então, como por exemplo, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador na Bahia, Fortaleza no Ceará, Florianópolis em Santa Catarina e assim por diante. Tanto que atualmente nós temos mais de 70 regiões metropolitanas ao longo do país. Regiões metropolitanas, como a gente já aprendeu, são um conjunto de cidades conurbadas a uma cidade principal, que é mais desenvolvida, chamada de metrópole, e que exerce uma grande influência perante as demais, e que por isso vão ocorrer vários movimentos pendulares todos os dias das cidades vizinhas a essa cidade principal. Dando continuidade à nossa matéria, agora nós vamos falar a respeito dos problemas sociais e ambientais que existem nas áreas urbanas aqui no Brasil. Primeiro, vamos falar a respeito das dificuldades com relação ao acesso à saúde.
Aqui no Brasil, infelizmente, milhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, que é água tratada e coleta de esgoto, o que acaba prejudicando muito a saúde dessas famílias. Além disso, tal como a gente já citou anteriormente, também tem uma grande insuficiência com relação ao número de hospitais, postos de saúde e prontos socorros para atender a demanda da população. Ainda sobre a questão da saúde, vale a pena a gente falar que é insuficiente a coleta de lixo em vários pontos do país. Então, infelizmente, tem vários lugares, que a coleta de lixo ela não é feita de maneira adequada, tal como deveria ser feita, o que acaba também aumentando a proliferação de doenças por conta desse lixo. Aproveitando a questão do saneamento básico e da coleta de lixo, vale a pena a gente falar também que é insuficiente o número de moradias para atender a demanda das pessoas. Então, infelizmente, nós temos diversas pessoas aqui no país que vivem em condições muito precárias de moradia. Como assim? Você tem famílias que dividem um cômodo ou 2 cômodos pequenos e que, inclusive, essas moradias estão construídas em áreas irregulares, como, por exemplo, em costas de morro e em margens de rios, que são áreas em que essas pessoas ficam vulneráveis a deslizamento de terra ou a inundação das suas casas. Com relação ao acesso à educação, tal como a gente também já comentou anteriormente, faltam acesso a escolas, a creches e também a universidades. Então, é insuficiente o número de escolas, creches para que as famílias deixem seus filhos para ir trabalhar e também acesso ao ensino superior para melhorar a qualificação profissional e, com isso, a renda das pessoas. Pensando no problema de infraestrutura, infelizmente, em várias ruas aqui do país, nós também temos um problema com relação à iluminação pública, então falta iluminação de postes, principalmente durante a noite, E também nós temos aí diversos problemas com relação a sistemas viários, que no caso são ruas, avenidas, e também calçadas. Infelizmente, em várias áreas, o asfalto para passagem de carros, ele acaba sendo bastante esburacado. E várias áreas de calçada, elas também apresentam bastante irregularidade, elas são bastante quebradas, bastante desniveladas, o que também acaba prejudicando aí a circulação da população, podendo gerar inclusive acidentes. Outro problema bastante grave também é a questão do sistema de transporte. Nós temos então uma quantidade insuficiente de sistema de transporte para atender a demanda das pessoas. Então faltam linhas de metrô, faltam linhas de trem, linhas de ônibus para atender a demanda das pessoas. E além disso, falta também quantidade de ônibus, de metrôs e de trens para atender essa demanda. E isso faz com que o transporte fique superlotado e por isso quem possa pagar acaba privilegiando o uso do carro, o que gera mais congestionamento e também mais poluição atmosférica, que já é relacionado a um problema ambiental, que é o que a gente vai discutir na sequência. Um dos graves problemas ambientais das áreas urbanas é a poluição atmosférica. A poluição atmosférica ela acontece por conta da liberação de gases poluentes que são liberados por conta da queima de combustíveis fósseis, tal como diesel, gasolina, gás natural. Esses gases eles acabam se concentrando na atmosfera e gerando uma piora na qualidade do ar. E isso é muito comum nas áreas urbanas devido à grande circulação de veículos, como carros, ônibus, caminhões e assim por diante. Além desse tipo de poluição, nós temos também uma grande quantidade de poluição sonora, que no caso é o excesso de sons. E isso acontece por conta da grande circulação de transportes, assim como também por conta das atividades econômicas que são realizadas. Nós também temos um grave problema com a poluição visual, que é o excesso de propagandas, outdoors, painéis eletrônicos em vias públicas, o que acaba então bombardeando as pessoas com informações a todo instante. Nós também temos um grave problema com relação à poluição das águas. Infelizmente, diversas áreas não têm coleta de esgoto, então tal como ele sai das casas, ele vai parar nos rios sem nenhum tipo de tratamento, E além disso, nós temos também várias áreas em que ocorre a coleta de esgoto, tanto de indústrias, quanto de comércios, quanto de residências, só
Só que esse esgoto muitas vezes não passa por nenhum tratamento para ser lançado nos rios, o que acaba contaminando a água de diversos rios. Nós também temos um grave problema com relação à contaminação dos solos. Muitas vezes, por conta de um descarte inadequado de lixo e a falta de coleta de lixo, diversos elementos ficam expostos em cima de áreas de solo, o que acaba contaminando as áreas de solo, como por exemplo, o uso de baterias, pilhas. Se a gente descarta de maneira inadequada esses materiais e eles ficam então expostos em cima de áreas de solo, por conta da ação da água das chuvas, vários metais pesados presentes nesses equipamentos acabam infiltrando o solo, contaminando o solo e muitas vezes atingindo o lençol freático ou aquífero que existe na região, contaminando inclusive as águas dessas áreas. O lixo orgânico também, ao se decompor, ele libera um líquido escuro conhecido como chorume. Esse líquido escuro, se ele for derramado em cima de áreas de solo, ele também infiltra o solo, ele contamina o solo, podendo também contaminar as águas subterrâneas que existam nessa região. Além disso, nós temos também graves problemas de inundações, de enchentes aqui nas áreas urbanas. Isso acontece por conta do excesso de asfalto de concreto na cidade. As áreas impermeabilizadas, por conta do asfalto e do concreto, isso faz com que as águas da chuva elas não consigam se infiltrar, ou seja, elas acabam apenas escoando pela superfície das áreas urbanas. E por conta disso, muitas vezes essa água vai se acumulando, podendo gerar invasão das casas, No caso, então, enchentes, não só de casas, como também de vias públicas, Como acontece às vezes com a marginal, que também por conta do excesso da quantidade de chuva, que às vezes acontece em alguns períodos do ano, o nível dos rios aumenta, E aí também invade as margens. Só que nas margens, como tem o asfalto e o concreto, a água não consegue se infiltrar. Então ela se acumula naquela área, o que também provoca enchentes. Bom, galera, eu vou parar por aqui. Tem exercício para vocês fazerem. Façam e a gente continua na próxima aula. Um beijo para vocês!